Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez com essa programação e ela, no propósito de ministrar a palavra, tem o seguinte tema na oportunidade. Hoje estarei falando sobre o seguinte tema: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É nesse aspecto que eu quero discutir com você, quero levar a você uma reflexão bíblica acerca do nosso papel no contexto do Reino de Deus. Permita-nos gozar da sua companhia no programa Palavra de Fé. Deus falará com você. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 30. Diz assim: e é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vou ler novamente. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Pois bem, baseado nessa expressão que foi dita por João Batista, o profeta João Batista, eu quero falar um pouquinho acerca da nossa relação com Cristo e de Cristo conosco. Veja que essa expressão citada por João Batista, ela revela um dos princípios mais interessantes do reino de Deus. Apesar de toda a importância do profeta João Batista, e nós sabemos que ele foi extremamente importante, corretamente, com relação ao seu papel dentro do reino de Deus, ele faz essa expressão: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O tema da mensagem é justamente isso. Agora, nós precisamos saber que só podemos ser abençoados e abençoadores quando sabemos colocar Cristo, escute isso, quando nós conseguimos colocar Cristo no seu devido lugar, ou seja, no centro de todas as nossas atenções. Quanto a nós, jamais podemos nos esquecer que somos meramente, eu vou repetir, nós jamais podemos esquecer que somos meramente coadjuvantes no processo do reino de Deus. Tanto é verdade que em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, nós encontramos uma expressão dizendo, que por Ele e para Ele são todas as coisas. Quem é Ele? Cristo. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É o que diz o texto. Então, meus irmãos, eu queria discorrer um pouquinho sobre essa questão com vocês. Nós precisamos saber que Deus precisa aparecer na nossa vida. E nós temos que ter consciência de que é Ele que tem que aparecer, e não nós. E esse profeta, o profeta João Batista, ele nos dá um exemplo muito bonito. Porque você vê esse homem, que o próprio Cristo depois vai dar testemunho dele, mas eu gostaria de chegar lá, mas não posso chegar lá sem antes mostrar uma coisa muito importante. Antes de nós recebermos o testemunho de Deus, e se é que queremos ter o próprio testemunho de Deus, nós precisamos fazer o nosso papel. E qual é o nosso papel? O nosso papel é dar testemunho de Cristo. E eu quero mostrar para você, eu vou ler no capítulo 1 de João, capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo de número
23, quando eles estão questionando quem é João Batista, eles vão até João Batista e perguntam: és tu Elias? Ele disse: não. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disse, pois, quem és para que demos resposta àquele que nos enviara? Como dizes tu de mesmo? Como dizes tu de ti mesmo? Aí ele vai responder o seguinte, João capítulo 1, versículo 23, diz assim, eu sou a voz, aleluias, que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os quais tinham sido enviados eram dos fariseus. Quem tinha enviado era dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, tu, se não és o Cristo, nem Elias, nem és profeta? João Batista traz a seguinte informação: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Aleluia! Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Veja aqui o nosso irmão João Batista dando testemunho de Jesus. Perguntaram para ele, quem ele era. E ele não fez questão sequer de dizer que era um profeta, mesmo sendo. E aí perguntaram: então por que fazes o que está fazendo? Ele diz: eu estou apenas cumprindo com a minha missão, mas após mim está vindo um, que é muito maior que eu nem digno sou de desatar as sandálias dos seus pés. Ele está falando de Jesus. Então, amados, o que é isso aqui? É você saber que no reino de Deus, nós não temos que estar em evidência, não é nós que tem que aparecer. Todas as vezes que nós queremos ir além do que realmente está proposto para irmos, nós arrumamos problemas para nós mesmos. Aprendemos, pois, com João, veja a expressão dele: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, que coisa linda! É você saber o seu papel. É você saber que no contexto do reino de Deus, nossa vida é de meros coadjuvantes. O que é um coadjuvante? Em outras palavras, coadjuvante quer dizer aquele que auxilia, ou que presta apoio, ou que exerce um papel secundário ao que exerce o papel principal. Sempre há aquele que exerce o papel principal e o coadjuvante. Quem somos nós? Somos coadjuvantes. Quem exerce o papel principal é Jesus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos mostrar algumas lições que João Batista nos deu e que nós precisamos também ter. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à mensagem, nós estamos falando sobre o tema: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu terminei o primeiro bloco dizendo de que João deu testemunho de Cristo
E ele diz: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. Mas existe um segundo aspecto que eu quero mostrar, e agora, nesse mesmo texto, aqui ele está dando testemunho. Agora veja João Batista revelando o Cristo ao mundo. O versículo de número 29, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Aleluia! Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando em águas. Aqui, João Batista está revelando Cristo ao mundo. Então, se você quer ser honrado por Jesus, se você quer que realmente ele apareça na sua vida, e eu, de igual forma, nós precisamos de tomar uma posição. Qual é, pastor? Nós devemos, primeiro, testemunhar de Cristo, porque foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Lembra? Atos, capítulo 1, versículo de número 8, diz: na verdade, eu envio a vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até nos confins da terra. Nós recebemos o Espírito Santo para isso, para dar testemunho de Cristo. E quando você testemunha de Cristo da mesma forma que João, e ao mesmo tempo faz o que ele faz, o que ele faz? Ele está aqui revelando Cristo. Eu louvo a Deus, porque eu tenho tentado, eu tenho lutado para revelar Cristo ao mundo, para comunicar o Evangelho. E eu tenho me esforçado, Deus sabe, do meu esforço em falar de Jesus. Tenho oportunidade de no jornal falar alguma coisa? Falo de Jesus. Tenho a oportunidade na televisão falar alguma coisa? Falo de Jesus. Tenho a oportunidade no rádio de falar alguma coisa? Falo de Jesus. Tenho a oportunidade no templo, no púlpito, na praça, ou aonde quer que me convidam, o meu assunto é Jesus. Sabe por quê? Porque tudo, para mim, tem que girar em torno dele, tem que gravitar em torno dele, não de mim. Eu sou apenas um servo, e sou muito feliz de ser servo. Sabe por quê? Porque ele, por decisão dele, não é exigência nossa, por decisão dele, ele diz assim, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos, porque o servo, ele expressa na Bíblia, em João 15, o amigo sabe que faz o seu Senhor, o servo não. E ele tem nos feito, além de servos, ainda nos dá o privilégio de sermos amigos. Então, querido irmão, do programa Palavra de Fé, aprenda a dar testemunho de Cristo, a revelar Cristo. Mas uma coisa nós precisamos entender: para dar testemunho de Cristo e para revelar Cristo, nós precisamos fazer com que as nossas palavras coadunem, se alinhem com aquilo que nós falamos. Porque se eu falo uma coisa e vivo outra, então eu não estou dando o testemunho de Cristo. E às vezes posso até escandalizar o nome do meu Cristo, do nosso Cristo. Eu peço, eu ensino, eu oriento, mas eu não vivo aquilo que eu falo. Isso não é testemunho. João Batista dava o verdadeiro testemunho de Jesus. E aí, quando isso acontece, ele dá testemunho de Jesus, ele revela Jesus ao mundo, e aí Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista diz: mas eu careço ao Senhor, para que o Senhor me batize e o Senhor venha a mim? Qual foi a palavra do Cristo? Qual foi a palavra de Jesus? Deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Jesus se batiza, João Batista tem o privilégio de batizar Jesus, para que você, para que todos nós tivéssemos o exemplo de que nós também precisávamos batizar. E se você ler o versículo 31, diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando em água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar
aleluia, com água. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Irmãos, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos ensinar a viver uma vida de tal forma que Ele apareça na nossa vida. Que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Foi a expressão de João. É a expressão que nós devemos também, não só dizer, mas viver. E se isto acontecer, meu amado, aí você vai ver o contrário acontecendo de uma forma extraordinária. Aleluia! E eu gostaria de, no próximo bloco, mostrar para você o quanto é importante a gente dar testemunho e a gente revelar Cristo ao mundo. Porque quando você faz isso, Jesus faz algo muito importante que eu quero te mostrar em seguida. Um momento só e nós já voltamos com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, terminando a mensagem que nós já desenvolvemos nos 2 primeiros blocos do programa Palavra de Fé, eu quero concluir dizendo o seguinte: até aqui você vê João testemunhando, João revelando a Cristo. Mas agora eu quero te mostrar o outro lado da história. Quanto vale a pena você investir em Jesus? Aí, Mateus capítulo 11, versículo 7 diz assim, escute, e partindo eles, começou Jesus, agora não é João que está falando, agora é Jesus que está falando. Começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Jesus falando. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo, olha o que Jesus vai dizer. Aleluia! Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha aqui, meu irmão. Olha os papéis se invertendo. Eu vejo João Batista dando testemunho, revelando Jesus. Agora, quem está dando testemunho de João é o próprio Cristo. Ah, que coisa linda! É você poder ter o testemunho do céu. É você ter o poder de receber o privilégio de ser testemunhado do próprio Deus. Aqui é Jesus, o nosso amado Jesus, dando testemunho de João, dizendo, olha, dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Parou para pensar no negócio? É lindo isso aqui, queridos. Maravilhoso isso aqui. João recebe o testemunho de Cristo. Então, amado, para que você possa ter testemunho do céu, você precisa, com a sua vida, dar testemunho e revelar Cristo ao mundo. E para isso acontecer, é necessário que pelo menos duas coisas aconteçam. Eu quero que você preste bastante atenção no encerramento da minha fala. A
virtudes que fazem Cristo aparecer em nossas vidas. Como é que isso acontece? Nós precisamos, meus irmãos, aprender a controlar o nosso ego. Isso mesmo. O maior desafio da vida cristã não é vencer o diabo ou o mundo, né, com seu sistema maligno, mas em aprendermos a controlar o nosso eu. Nosso maior inimigo mora dentro de nós. Sabia? O nosso maior inimigo mora dentro de nós. Vamos pegar o exemplo de Pedro. Se você olhar no capítulo 16 de Mateus, você vai ver no início desse capítulo o Pedro sendo elogiado por Jesus. Porque ele faz uma das mais profundas e poderosas revelações. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, se você ler no capítulo 16, leia todo ele, eu não tenho tempo aqui, mas leia depois, você verá Deus sendo glorificado através da vida de Pedro. Mas no final do capítulo, você vê Jesus se dirigindo para Pedro dizendo o seguinte: para trás de mim, Satanás, porque você não compreendes os propósitos de Deus. Por que ele disse isso para Pedro? Ele que no início do capítulo está elogiando, agora está corrigindo. É que Pedro disse: o senhor não vai ser entregue na mão dos salteadores, não. Jesus estava falando que precisava morrer, que ia ter que ser crucificado por nós. E Pedro disse: ninguém vai tocar no senhor. Se for preciso, eu vou com o senhor. E Jesus, percebendo que ele não sabia o que falava, Jesus coloca ele no seu devido lugar. Então, meus amados, eu preciso aprender a controlar o meu eu. Pedro foi uma grande testemunha de Jesus, mas precisou ser lapidado, precisou ser trabalhado por Jesus. E Jesus o trabalhou muito bem, tanto é que se transformou num grande apóstolo. Mas existe um segundo aspecto que nós precisamos deixar fluir na nossa vida se nós queremos, de fato, que ele apareça e que nós sejamos diminuídos. Nós precisamos trabalhar nosso caráter com relação à humildade. É isso mesmo, queridos. Nós precisamos trabalhar o nosso caráter com relação à humildade. Quando desenvolvemos essa principal virtude da vida cristã, não encontramos dificuldade em deixar Deus aparecer nas nossas vidas. É fácil. É fácil. E é tão lindo, irmão, quando uma pessoa, ele não quer, em momento nenhum, mesmo que tenha, mostrar que ele é sábio. É fácil você perceber uma pessoa que quer demonstrar que ele é mais sábio que os outros. É fácil. No início da fala, você percebe. Uma pessoa que é sábia não precisa viver dizendo que é sábio. Por quê? Porque quem tem que ver isso não sou eu, é as pessoas que estão me ouvindo e que estão me observando. Então eu não posso, meus irmãos, não posso, em momento nenhum, esquecer de que quem tem que estar na frente é Jesus. Eu estou apenas no papel secundário. Você também. Você também. Então, procurando concluir, você precisa aprender que a humildade, ela é, na verdade, uma das principais virtudes que o homem precisa desenvolver. Sem humildade, meus amados, a gente vai aparecer mais do que Cristo. E não vamos conseguir ocupar nosso papel, não vamos conseguir desenvolver nosso papel. Mas concluindo, que essa expressão é necessário que ele cresça e que eu diminua, saia do papel. E que haja um esforço efetivo por parte de cada um de nós, para que ele, de fato, apareça em nossas vidas. E se você deixar ele aparecer na sua vida, pode ter certeza que a semelhança de João, amanhã, quem está dando testemunho de você é o próprio Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos ensine a permitir que ele apareça e que nós diminuamos. Vamos orar, vamos falar com o papai e pedir essa graça da parte dele. Pai querido, Pai santo, Pai de bondade, Pai de nosso amado Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por conhecê-lo e por ter o privilégio de servi-lo. Essa é a palavra. Eu me sinto privilegiado em servi-lo, Pai.
A tua palavra nos chamou e nós estamos aqui atendendo esse chamado. E acabamos de falar que é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Meu Pai, em nome de Jesus, nos ajude. Me ajuda, Senhor. Ajuda primeiro a mim, porque eu preciso dessa graça, para que eu consiga fazer com que o Senhor apareça na minha vida. Ajuda os meus irmãos, ouvintes do programa Palavra de Fé, Senhor, porque eles também precisam deixar o Senhor aparecer. Então é necessário que o Senhor cresça e que nós diminuamos, que as pessoas possam olhar para nós e elas possam se inspirar, Senhor, a te servir também. Esta é a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Me ajude, não permita que haja espaço no meu coração para arrogância, para soberba, para presunção, tanto no meu quanto dos nossos irmãos ouvintes. Eu te peço, Pai, faz algo extraordinário na vida de cada um daqueles que oram comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Deus nos abençoou, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre esse assunto tão interessante. A vontade desse que vos fala é que a sua casa, que a sua vida seja cada dia mais abençoada. E é por isso que eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus alcance você e toda a sua família. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.